Só vou lá, reta final. O programa desse curso aqui era ensinar muitas coisas, mas principalmente o foco são as equações de Maxwell. E isso é o que a gente vai fazer hoje, completar as equações de Maxwell. Então, lembrando o que é esse esquema inteiro aqui. Então, qual é a importância do eletromagnetismo? Ele tem várias importâncias. Uma delas é que resolve muitos problemas, fenômenos à nossa volta. Em particular, o que aconteceu historicamente é o seguinte: que o eletromagnetismo englobou a óptica. E todos os fenômenos ópticos eles podem ser explicados através do eletromagnetismo. Tanto a ótica geométrica quanto a ótica ondulatória, todas essas coisas, isso a gente vê no Física 4. Mas, então isso é uma coisa importante. Mas a coisa mais importante para a gente aqui hoje é o seguinte: se você pensar o que é uma teoria, o que é uma teoria física? E é difícil você ficar falando isso sem você se apoiar numa teoria concreta. E aí, que teorias concretas que você tem à sua disposição? Termodinâmica clássica. Tudo bem? E o que mais? Tudo bem? E o eletromagnetismo é a outra teoria super importante, então. E essa teoria aqui, ela serviu de modelo para todo mundo que quis fazer uma outra teoria hoje em dia. E todas as teorias que a gente tem hoje, elas saíram daqui. Claro que não são iguais, porque ser igual não precisava. Mas alguém olhou isso daqui e falou assim: como é que funciona lá? E vai lá e vai estender isso em alguma direção. Então, é por isso que as equações de Maxwell também são importantes. E o que transforma a equação de Maxwell numa teoria? O que a gente vai ver hoje. Porque o que a gente tem até agora, a teoria é inconsistente. Então, lá não é uma teoria. Uma teoria boa só passa a ser uma teoria quando ela é consistente, autoconsistente. Só quer dizer autoconsistente, ela tem que ser consistente com ela mesma. Claro que ela tem que dar conta dos fenômenos, isso é outra coisa. Mas ela tem que ser consistente internamente, que ela não era até essa discussão de hoje. E aí o que muda? Então, hoje, até o presente, a gente tem a seguinte situação. O eletromagnetismo tem essas equações de Maxwell que dizem como os campos são criados. Tem uma outra equação que é a força de Lorentz, que diz como é que o campo é sentido. Então, esse aqui é o lado fácil da equação do problema. Se você tiver um campo qualquer e uma carga estiver imersa naquele campo, a força que ela sente é essa daqui. Mas como é que os campos são criados? Então, tem 4 leis que dizem isso. Magnética, a lei de Faraday, a lei de Ampère e Maxwell. E hoje a gente vê o termo do Maxwell. Então, o Maxwell, ao colocar esse termo que a gente vai discutir daqui a 5 minutos, ele transformou essa teoria numa teoria autoconsistente. E por isso que ela é muito importante. E aqui tem a equação de continuidade, que é uma
uma relação não puramente eletromagnética, porque ela não envolve cargas e campos, coisas desse tipo, ela envolve carga com carga. Mas, de qualquer maneira, ela é super importante, como a gente vai ver agora também. Expressão. E aí, como é que você pode falar das equações de Maxwell? Tem vários discursos possíveis. Um discurso é um discurso puramente oral, em termos de palavras. Se você for usar o discurso oral, você vai falar o seguinte, que carga cria campo elétrico. E campo elétrico também pode ser criado por um outro mecanismo, que é o DBDT. Então tem dois mecanismos de criação de campo elétrico. E esse campo elétrico aqui é indistinguível desse, no seguinte sentido. Se você puser isso aqui, tanto faz se ele veio de uma carga ou veio do DBDT. Ou seja, aqui não é um campo diferente, nenhum aspecto. É igualzinho. A lei de Ampère-Maxwell diz o seguinte, que os mecanismos de criar B, um mecanismo de criar B é corrente, e outro mecanismo que a gente vai ver agora é variação temporal do campo elétrico. Também cria B. Lei de causa magnética, não existe carga magnética no eletromagnetismo clássico. Equação da quantidade vejo depois. Não, vejo já. Em relação ao QI. Simplesmente. É isso que ela faz. Consideração da carga e relaciona, expressa uma relação entre carga e corrente. Ok, se você quiser a imagem da natureza associada, você tem a carga elétrica como um objeto esquisito do qual linhas de campo emanam, assim. A teoria não explica o que é uma carga elétrica, eu só falo o que ela faz, mas isso já é suficiente para a gente aqui. Esse mecanismo, ou pega esse aqui primeiro, se você tiver uma corrente assim, você tem linhas de campo magnético criadas pela regra da mão direita, assim. Então, as linhas circulam na corrente elétrica assim. Se você tiver um DBDT, que é isso aqui, você tem linhas de campo elétrico que circulam na direção contrária. Então, tem duas situações de linha de campo elétrico. Uma que a linha de campo elétrico sai de algum lugar, ou mora em algum lugar. Outra que ela não sai de lugar nenhum, ela é fechada, que é esse tipo aqui. Aqui o campo magnético é sempre fechado. Então, o conteúdo da lei de Gauss magnética é algo desse tipo, que a lei de campo magnético é sempre fechada. Se você vai para as expressões, essa relação aqui fala o seguinte, a relação de continuidade, diz que a variação temporal de QDT dentro de uma superfície qualquer está associada ao fluxo de corrente através dela. Uma coisa dessa. Expressões matemáticas, tem várias delas parecidas. Aqui, aqui e aqui. Aqui você vai ter lei de Gauss, para o campo elétrico, aqui para o campo magnético, e aqui para a densidade de corrente. A estrutura matemática disso aqui é totalmente igual, ou seja, o resto tem o mesmo conteúdo em todos os casos. Isso aqui depende o segundo membro depende da equação. Aqui você tem o ρ dV sobre a epsilon zero. Aqui você tem zero, porque essa coisa não existe. E aqui você tem menos dV dt, dV. Mas em todos os casos você tem uma equação através de uma superfície, uma equação através do volume em relação às duas coisas.
Essa equação, essas duas equações são parecidas, tem uma dimensão a menos aqui. Professor, Ui. eu não entendi por que você afirmou que o B, a integral é zero? Porque não existe carga magnética. O que a lei de Gauss diz para a elétrica? Diz que você integra o campo elétrico na superfície e ela é proporcional à carga que está lá dentro da superfície. E como nunca é possível ter uma carga dentro da superfície para o campo magnético, essa integral é sempre zero. Tudo bem? Essas duas equações falam de um trabalho, campo elétrico e campo magnético, que é integral dupla. Aqui tem um sinal menos, que é importantíssimo, aqui não tem. Fluxo do campo magnético. E aqui é o fluxo de zero, J. Mais o termo que a gente vai colocar daqui a pouco, pela NDS. Então a única coisa que falta para as equações de Maxwell inteiras é a gente explicar o que tem nesse buraco aqui, que é o que a gente vai fazer agora. Antes disso ainda, as formas diferenciais dessas equações. E aí é o seguinte, essa equação a gente escreve passo para forma diferencial como teorema matemático sem conteúdo físico. Então a equação equivalente você vai e volta à vontade sem problema. E aí você faz isso, essa equação aqui é o divergente, isso daqui é o divergente, isso daqui é o divergente. Simplesmente porque isso daqui é igual e igual. Então, na hora que você vai para a forma diferencial, eles se tornam iguaizinhos. Desse lado. E B e J. No caso do B é zero. No caso do campo elétrico, isso daqui é ρ sobre epsilon zero. E isso daqui é menos dρ dt. Essas duas equações são dados por rotacionais, rotacional de E e rotacional de B. Isso aqui é menos dβdt. Isso daqui é igual a I0J mais o outro termo. Então, tudo bem? Então, o que falta para as equações de Maxwell tem um buraco aqui e tem um buraco aqui. Antes de preencher esse buraco, que é mais ou menos simples, o que eu queria avisar é o seguinte: sem esse negócio aqui, preencher esse buraco, as equações de Maxwell não dão origem a ondas eletromagnéticas. Então, isso aqui foi super importante porque quando esse buraco foi preenchido, imediatamente o Maxwell percebeu que existia onda eletromagnética. Tudo bem isso? Só volta lá. Luz, que era onda, era bastante bem conhecido no tempo do Maxwell. Todo mundo sabia disso. Agora, o que ondulava, ninguém sabia. E foi o Maxwell que percebeu que são esses campos aqui que ondulam. Então, isso que a natureza da luz foi percebida pelo Maxwell e para isso precisou dessa matemática. Qual é a razão, a origem desse problema? A origem histórica é bem complicada, porque ele foi e voltou. Mas tem um argumento lógico de que alguém passou a limpo e percebeu que é uma coisa simples. Que é o seguinte: você pega essa equação aqui, escreve essa equação como J igual a 1 sobre 0.
rotacional de B. Isso aqui é o argumento que mostra a inconsistência dessas equações dessa forma. E é o seguinte, você pode pegar qualquer operador e agir sobre o J. Então, calcula o divergente de J. Simplesmente você pega essa equação, calcula o divergente dos dois lados. O divergente do rotacional é sempre zero. Por que você escreve isso aqui? Por que o divergente do rotacional é zero? Rotacional de qualquer coisa. O campo psi. O campo psi, tudo bem. Igual ao quê? Delta x, I, J, K, delta x, delta y, delta z, psi x, psi y, psi z. E aí você pega a componente I, por exemplo, que é delta y, psi z, menos delta z, psi y, I, mais as outras. Agora, o que é o divergente disso? Você vai pegar delta x e agir sobre esse pedaço aqui, tudo bem? Então vai ter uma coisa assim, delta x, delta y, psi z, menos delta z, psi y, coisas desse tipo. E aí tem os outros termos. Mas, se você pegar os outros termos e calcular, que eu não vou calcular aqui, não precisa, mas você sempre vê que tem um lado com sinal menos, um lado com sinal menos, os dois com duas derivadas, sempre dá zero. Qualquer que seja o psi, tudo bem? Então, o rotacional o divergente do rotacional é zero para qualquer, não importa o que está aqui. Então, isso diz o seguinte para a gente, que essa equação aqui, isso aqui é igual a zero. E aí, se você vai olhar isso com a equação da continuidade, você tem um resultado inconsistente. Tudo bem isso? E qual é a saída para consertar esse problema? A saída é usar alguma coisa com erro. Então, o que o Maxwell percebeu é que se você, no lugar de J, você puser J mais epsilon zero d dt, troca, pega lá onde está isso, põe isso. Aqui, nessa equação. E aí, se você fizer isso, a coisa funciona. Porque aí você tem... Imagina que essa equação tenha sido escrita agora assim. Rotacional de B igual e 0 J mais epsilon zero d dt. Agora calcula o divergente disso. Então, divergente do rotacional de B.
igual a μ0. E aí, divergente de J mais E0 divergente de dt. Agora, se olha essa equação aqui, e se você derivar essa equação em relação ao tempo, o que você aprende? Que divergente de E igual eu vou dt 1 sobre epsilon 0, né? Então vamos lá, repetindo. Isso que o Marcos fez foi um chute. Ele não deu o chute desse jeito, mas o argumento para consertar essa história é você dá o chute. Transforma o J nessa equação nisso aqui. Tudo bem isso? Aí você faz isso. Aí escreve a equação assim. Calcula o divergente. Quanto que vale esse divergente? 0, porque divergente do rotacional é sempre 0. Isso daqui é 0. Esse lado aqui, eu posso escrever assim. Porque a derivada temporal comuta com o divergente. Então, esse termo aqui é igual a esse termo aqui. E na hora que você faz isso, o que sai dessa equação? Só pegando esse pedaço aqui, sai que divergente J mais eu vou dt igual a 0. Só tudo bem isso aqui? Então, aí você tem uma coisa compatível com a equação da oportunidade. Tudo bem isso? Só pergunta. Só existe método científico. Você vai lá, faz muitas experiências cuidadosas, infere leis, aí daquelas leis você testa aquelas leis, logo você escreve a lei, aí você junta essa lei com outras leis, é assim. Só é e não é. Isso é legal. Tudo bem? Ou seja, essa ideia de método científico. A palavra método que é ruim, claro que ciência existe. O que é ruim é método. Método corresponde ao quê? A um jeito, a uma prescrição de você trabalhar em alguma coisa. Tudo bem? Só existe método de fazer bolo. Sim, você leva a receita e vai com uma colher, só que vai. Aí você fala, o bolo sai, tudo bem? Mas ciência não tem método. Ninguém vai ensinar para você alguma coisa que fala assim, faz isso, depois isso, fizer algum outro, vai ser ciência boa. Não é garantido. Tudo bem isso? E aí, se você olhar essas equações aqui, várias delas têm base empírica. Essa daqui foi tirada de experimentos, daqui foi tirado experimento, daqui foi tirado experimento, mas essa daqui não foi.
Tudo bem? Isso é boa física, tão boa quanto. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, de vez em quando, ou isso também é lícito, você dá chutes. Isso, então, estou falando pelo seguinte, você pode se sentir desconfortável de pegar J e transformar J nisso. Isso aqui, pessoal, dá para deduzir isso? Não. Isso aqui é uma indução. Isso aqui é uma indução. Se parte do menos e dá um chute e acredita que você obteve um conhecimento maior que o do começo. A partir do chute. Tudo bem isso? Isso é um salto. Então toda a indução funciona por saltos. Então esse é um negócio muito importante de ciência, o salto indutivo. Esse aqui é um exemplo importante de salto indutivo. Pessoal, por que é o salto? Porque é o salto mesmo. Você pula num lugar e vai parar no outro, você não sabe onde vai parar. Mas faz isso. Por que isso? Só antimatéria foi descoberta assim. Muitas outras coisas. Com chutes. Ok. Feito isso, a gente coloca esse termo aqui. E isso aqui fecha as equações de Maxwell. Então, nessa hora que eu escrevo isso aqui, que essa equação aqui passa a ser chamada lei de Ampère-Maxwell, que esse termo foi o termo do Maxwell. Professor. Minutinho, só por favor. Fale. Ali é M0 e 0 na DWT. Oi? Ali é M0 e 0 DWT, na equação integral, forma integral. Falta o zero, sim. Os dois. Então, o que é isso? Então, isso daqui são... Agora, isso aqui são as equações de Maxwell. Agora você pode resolver qualquer problema eletromagnético com base nisso. Se você não conseguir, é culpa sua. Não, isso é legal olhar o mundo assim, porque você não adianta procurar alguma coisa que não está aqui. Não tem nada que não esteja aqui. Tudo está aqui. Então, qualquer problema de eletromagnetismo, a solução sai daqui. Trabalhar com isso não é fácil. Em geral, tem problemas bem difíceis de serem resolvidos. Mas a resposta é essa. Tudo que é passível de ser entendido eletromagneticamente é entendido a partir desse quadro. Tudo bem? Então, esse é um negócio extremamente poderoso. E você tem na mão agora a teoria. Tudo isso daqui é a teoria só. Pergunta? Esse termo aqui tem um nome. Nome histórico. Porque ele é somado a uma corrente. Então, ele também tem nome de corrente. Isso aqui chama corrente de deslocamento. Se fosse uma corrente, não tem carga andando por aí, tem campo elétrico. Mas, como ela se soma na corrente e tem um papel semelhante, ela tem o nome de corrente. Só pergunta, corrente de deslocamento cria campo magnético? Se somou isso com isso, se isso daqui cria campo magnético, isso aqui não cria. Tudo bem isso? Então, na onda eletromagnética que a gente vê em física 4, os mecanismos importantes para a onda são os seguintes, esse daqui e esse daqui. Como é que uma onda eletromagnética funciona? Que direção de propagação? Onda eletromagnética tem um campo numa direção assim.
que são flechas. Tem o campo magnético. Assim, ortogonal, também uma flecha. E a onda anda do seguinte jeito, que esse campo magnético aqui ele varia com o tempo. E ao fazer isso, ele cria esse campo elétrico um pouco para frente. E aí, quando o campo elétrico varia com o tempo, ele cria um campo magnético um pouco para frente. Então, a onda eletromagnética é uma perturbação elétrica que se recria continuamente. Tudo bem isso? Isso é o futuro. Ainda no futuro, pergunta por que você atira a luz na parede e a luz não anda dentro da parede? Já se perguntou isso? Ou alternativamente, por que a luz anda no vidro? Dentro do vidro? Só a resposta é a seguinte, todas essas coisas. Quando você joga uma onda no meio, esse meio está cheio de cargas. E aí o campo elétrico da onda chacoalha as cargas. Isso acontece na parede e no vidro. Entretanto, os elétrons do vidro são pouco chacoalháveis. A estrutura atômica lá a coisa que compõe o vidro não permite que os elétrons balancem muito quando chegam no campo elétrico externo. Então, significa o quê? Que aquela onda chega, tenta chacoalhar os elétrons não chacoalham e a onda passa reta. Por quê? Porque se o elétron chacoalhar, você tem a onda agindo sobre uma carga, fazendo uma força. E se isso aqui puder resultar no movimento, o que acontece? Isso aqui vira trabalho. Se virou trabalho, a energia da onda some. Tudo bem isso? Então, essencialmente, você pode falar que toda matéria opaca é feita de elétrons moles, ligados que se mexem. Se eles se mexem, o que acontece? O campo elétrico realiza esse trabalho e a onda some. Então, dentro da matéria, a onda eletromagnética tem a seguinte cara. Ela é atenuada, isso aqui é entrando lá dentro, o campo elétrico é grande aqui na superfície e ele vai morrendo lá dentro. E ele morre porque, o que a gente vai ver mais tarde também em Física 4, é que o campo magnético fica fora de fase com o campo elétrico. Então destrói essa fase aqui, isso aqui se torna uma coisa ineficiente. Só essa onda é a onda mais eficiente possível, porque a luz viaja 13 bilhões de anos para chegar no seu olho. Aqui, tudo bem? Então você não pode imaginar uma coisa mais eficiente que isso. Que ela se reproduz e não muda durante tanto tempo. E aqui, se você gerar matéria, ela atenua. O que é isso? Então, eu estou falando por quê? Porque essa introdução dessa coisa aqui altera completamente, ou amplia brutalmente o significado das equações de Maxwell, das equações anteriores. E aí sim o eletromagnetismo começa a funcionar de maneira inteira. Só tudo bem isso? Pergunta. Qual é a intuição da corrente de deslocamento? Você imagina um circuito com essa cara aqui, fio comprido aqui, e aqui você põe um capacitor, aqui você põe a chave. Só você tem direito de fazer circuito? Sim, tem. E aí,
O que acontece quando você liga, fecha a chave? Vai ter corrente aqui. Você vai lá, fecha a chave, tem corrente no circuito? Tem. Até quando? Até a carga do capacitor criar um potencial igual ao da bateria e a corrente para. Mas antes disso, então, tem uma corrente. Tudo bem? E a pergunta é por onde que circula a corrente? Percebe que tem um circuito quebrado. Fechei a chave aqui, mas o circuito está quebrado aqui. E pergunta por onde que circula a corrente? E nesse problema, esse termo aqui, ele faz o papel da corrente aqui dentro. Isso que a gente vai ver. Tudo bem? Ou seja, variação de campo elétrico funciona no problema como corrente elétrica. Para fazer isso, a gente amplia esse capacitor só. Imagina que o capacitor esteja correndo uma corrente I aqui. Só assim. Essa corrente I, se você olhar o campo magnético criado por essa corrente, só qual é o campo magnético criado nesse ponto aqui? Na distância A. Tá, você vai pegar direção e sentido. A mão direita ele está saindo, o campo magnético aqui assim. Que ele entra, dentro do campo faz assim. Mas qual é o valor dele? Se você supuser essa parte do circuito longa o suficiente, você pode aplicar a lei de Ampère aqui. Então agora isso que é a tecnicalidade importante. Você vai aplicar a lei de Ampère aqui, tudo bem? Você vai aplicar a lei de Ampère. Como é que você aplica a lei de Ampère? Essa lei aqui. Você tem que pegar um caminho fechado, uma superfície apoiada no caminho. Então pega o caminho. O caminho você escolhe isso aqui. Caminho circular sobre a linha de campo. Assim. E aí se escreve que integral de BDC daquele caminho e o que você põe do lado de cá? Tudo bem, você tem que apoiar a superfície. Que superfície que você apoia? Então, você pode apoiar essa superfície aqui. Tudo bem isso? E com essa superfície, pela regra da mão direita, a normal apontaria para dentro, para cá. O normal está colado na superfície, mas eu desenhei aqui só para poder fazer o desenho. Tudo bem? Ela aponta paralela ao fio. Só e aí o que você põe no lado direito nessa equação? Você vai pegar e pôr de 0J, tudo bem? Você escrever isso aqui integral. De 0J sobre ds. Aqui o caminho C.
A gente já discutiu isso muitas vezes, mas vale a pena discutir de novo, que é o seguinte: olha essa superfície daqui, ó, desse ponto de vista. E você vai ver o seguinte: a superfície tem essa cara. O fio está aqui. E a corrente está aqui. Esse ponto. Sim. O B são linhas. Tem uma linha de B está em cima dessa pista. E aí, o que eu quero discutir? O significado desse lado da equação. Então, o que é M0J? Você vai fazer integral, em princípio, sobre toda essa superfície aqui. Tudo bem isso? Só que quanto é que vale J aqui? 0, tudo bem? Então esse pedaço aqui não contribui. E isso aqui acaba virando a integral só sobre a superfície do fio. Ou seja, a única parte que conta no problema é essa daqui. Tudo bem isso? O J é 0 aqui. Aqui ele não é 0. O único lugar que ele não é 0 é aqui. Isso faz com que isso aqui fique igual a M0 aí. Só pergunta, na lei de Ampère, você tem que colocar a superfície plana aqui. Você é obrigado a fazer isso? Não. Você põe qualquer superfície. Então, se você quiser, você podia tirar essa superfície, manter o caminho igual. Mas aí você pega e põe essa superfície aqui, ó. Tudo bem? Isso aqui é como se fosse um balão. A boca do balão ou a meia, se você quiser. O buraco, onde você põe o pé aqui, um buraco mesmo, um aro vazio, e lá dentro tem um volume, uma superfície. Tudo bem isso? Só pergunta, aquele resultado muda? Mas eu não tenho direito de pegar qualquer superfície? Então pega qualquer mesmo. Pessoal, tudo bem isso? Posso pegar essa? O resultado lá muda. Só qual é a corrente que fura essa superfície? Só tem corrente que fura essa superfície? Qual que é a instrução aqui? Você vai lá e conta quanta carga passa através da superfície. Tem carga passando através da superfície? Não, não tem. Tudo bem? Então, nesse caso, isso daqui seria 0. Então, parece que você pode ter o resultado que você quiser. Pode ter isso ou isso, dependendo da superfície que você pega. Isso não pode acontecer. Porque o resultado tem que ser independente da superfície. Só antes para frente, tudo bem o problema antes da solução. Então, o que a gente vai mostrar agora é o seguinte, que esse problema ocorre porque a gente não colocou o DDT aqui. Certo? Como é que a gente mostra isso? Seguinte jeito. Você pega esse, de novo, esse capacitor assim.
E agora pega uma outra superfície fechada, assim. Com essa cara, que corta o fio, um pedaço, passa por dentro do capacitor. E aí, a gente olha para esse problema e pensa o seguinte. Pensa na lei de Ampère-Maxwell. Coloca outro termo. E pensa na superfície verde. Aplica a lei de Gauss na superfície verde. Então, vai ter a seguinte cara. Integral na superfície verde e escalar NVS igual integral carga interna sobre epsilon zero. Professor, Mentir só falou? a superfície verde ela passa no fio, ela passa assim. Passa, ela é uma superfície fechada, tipo uma bola, uma bolha, qualquer coisa assim, que ela passa por aqui e ela fura o fio, passa por dentro do fio. Tá? Ok, deriva-se em relação ao tempo. Então, tudo bem esse pedaço. Quanto que vale isso aqui, nesse problema? Variação temporal da carga interna. A essa superfície aqui. Só carga de QDT, nem sempre. Mas você só pode afirmar isso com base na equação da continuidade. Então, pensa na equação da continuidade. O que a equação da continuidade está dizendo? Que está entrando, tem corrente fluindo aqui, e, portanto, necessariamente a carga lá dentro está variando. Tudo bem isso? Só sim? Então, a relação entre corrente e carga elétrica, o que é? Se você pegar a equação da continuidade, você vai aprender que I é igual ao menos D que é índice dt. Só nesse problema, menos ou mais? Olha lá. Como é que a gente trabalha com essa equação?
tem um normal aqui. Tem que voltar para fora. Pergunta, essa corrente na equação da continuidade ela é proporcional mais ou menos? Só menos, tudo bem? Porque é contra normal. Então, na verdade, nesse caso, a equação da continuidade é essa cara aqui. Ou seja, I é dq dt. Então, nesse desenho aqui, aplicado à equação verde, essa equação aqui, contribuição de J, positivo ou negativo? São negativas, por quê? Porque o N aponta para cá e o J aponta para cá. Então, essa equação aqui, nesse caso, fica integral de B. Professor, como é que é o J aponta onde? Não, eu estou falando o seguinte, volto para trás. Peguei uma equação totalmente genérica. Agora eu estou pegando essa equação, aplicando a superfície verde. Na superfície verde, o N aponta para cá. Que tem que voltar para fora. O J aponta contra o N. Tá bom? Então, na hora que você tira o caráter vetorial desse pedaço da direita aqui, isso aqui fica o seguinte: integral de 0, e aí menos J. Eu vou tirar no normal agora. Mais esse termo aqui dá só esse pedaço aqui eu peguei daqui, esse daqui eu já integrei na superfície e dá o decliente. Tudo bem? Você aplicou na superfície verde. Sim. Nessa superfície, qual é o caminho? Não. A superfície verde é para aplicar a lei de Gauss. Tá. Tá. E eu vou querer... Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero pegar essa relação aqui e obter uma relação entre... Isso daqui vale para uma superfície fechada. Sim. Que índice tem valor para uma superfície fechada? Isso eu entendi. Eu não entendi daí por que você usou essa mesma superfície para J. Né? Não, agora eu peguei F, eu estou juntando os dois resultados. Esse aqui é um resultado vale para a superfície, para a lei de Gauss. A superfície vale para essa superfície aqui, por exemplo. Tá. Pergunta, eu posso usar essa... A primeira superfície laranja, ela era assim, cortando o fio. A segunda superfície laranja, ela era assim. Se eu pegar essa superfície mais essa, daqui vira a superfície verde. Então, vou chamar isso aqui de, sei lá, S1 e aqui S2. Com um pequeno problema, que essa superfície é normal assim, quando eu peguei essa normal, a superfície assim.
Então, na verdade, eu tenho essa equação de superfície aqui, S igual a menos S1 mais S2. Menos porque eu tenho que virar a superfície para cá. E agora pega essa equação aqui e aplica duas vezes. Vou fazer aqui do lado. Integral de G a superfície, o caminho é o mesmo. Zero, integral de J escalar ds. E aqui pega a superfície S1 só. E eu posso escrever isso, porque o outro é zero. Aqui. Então, para a superfície S1 vale essa igualdade aqui. Tudo bem? Para a superfície S2, o mesmo caminho é igual de zero, integral, superfície S2 aqui, de zero, epsilon0 aqui, d dt, escalar ds. Tudo bem? Sobre S2. Aí, essa equação aqui diz o seguinte, que se eu somar isso aqui sobre menos S1 mais S2, isso aqui, essa equação vale, que é a superfície verde. Ok. Então eu vou querer pegar esse lado aqui e olhar, somar esses dois lados aqui, ou subtrai. Pega esse lado aqui, essa equação e subtrai dessa. Se você fizer isso, você obtém essa equação aqui válida para qualquer superfície. Tudo bem? A moral da história é o seguinte, que num problema como esse, isso aqui complica um pouco a interpretação física das coisas. E vai ficar mais claro no exemplo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, num problema como esse, tanto faz você aplicar a lei de Ampère a um caminho aqui, a esse caminho aqui ou a esse caminho aqui. Se você aplicar a esse caminho, o que você vai dizer? Vai dizer que o campo magnético é criado pela corrente. Se você aplicar a esse caminho, qual é o mecanismo que você está usando? Está dizendo a seguinte coisa, que como tem um I aqui, esse I bombeia a carga lá dentro. Ok? E se essa carga começa a aparecer aqui, o que acontece? Tem um campo elétrico aqui que cresce. E a moral da história é que o campo elétrico que cresce, se ele cresce, ele varia com o tempo. Se ele varia com o tempo, ele é proporcional à corrente. Pessoal, tudo bem? Olha esse desenho aqui. Aqui. Qual é a intuição do problema? Você joga J e I aqui, corrente. Tudo bem? Significa que tem carga entrando. A carga, ela não consegue atravessar isso daqui.
Se for carga positiva aqui, você vai ter carga positiva aqui e carga negativa aqui. Tem uma indução, uma carga atrai a outra, tudo bem. Mas você não consegue, a carga não anda, não passa por esse buraco. Porque esse buraco é um buraco do vácuo. Então, o que você está fazendo? Está jogando I, bombeando carga lá dentro, significa que a carga aqui aumenta. Se a carga aumenta, o campo elétrico aumenta. E aí, a velocidade com que o campo elétrico aumenta é proporcional à corrente. Tudo bem isso? Então, isso que é a coisa importante. E na hora que você está dizendo isso, está dizendo o quê? Que o efeito da corrente, ele muda de qualidade aqui no meio, ele passa a ser um DDT. Que vira carga do outro lado, do lado de cá tem corrente também. Então, tudo bem isso aqui? Pergunta. Isso aqui que é a coisa importante. Certo? Você jogou corrente, bombeou carga. Aqui não pode passar carga, mas passa o efeito. E esse efeito o que é? Tem uma indução de carga e aqui do lado de cá tem corrente de novo. Então, no circuito tem corrente aqui, aqui, e aqui, e aqui, e aqui no meio está cheio de DDT. Tudo bem isso? Sim. Então, por isso que chama corrente de deslocamento, que a corrente se transformou numa outra coisa aqui, mas que ela anda no espaço desse jeito. E como o campo é proporcional à carga, via lei de Gauss, aqui, o DTT é proporcional à variação temporal da carga, que é a corrente. Tudo bem? Só assim. Nesse problema aqui, E é proporcional a Q. Mas I é proporcional, mas DDT é proporcional a I. Sim. Então essa é a física da corrente de deslocamento. Isso fica mais claro agora no exemplo que a gente vai dar. É o seguinte, tirado desse caso aqui, você imagina um fio longo, que é esse fio aqui, o capacitor, e a pergunta, quanto que vale? Quero calcular o campo magnético aqui, nesse ponto. Onde há essa distância? Se puser uma corrente I aqui. O campo magnético, então, ele, regra da mão direita, o campo magnético dá uma volta no fio aqui, ele sai por aqui e entra por aqui. Agora imagina que esse fio seja bem comprido, e aí eu posso usar a lei de Ampère. Então, chama de P1 esse ponto aqui. Para esse ponto, posso escrever a seguinte equação. Integral de B, caminho fechado, igual, usa a lei completa, B0J mais B0Y0 DDT.
Pessoal, o exercício não é calcular o campo só, é você entender como é que você toma decisões aqui. Tudo bem. Se eu peguei esse ponto aqui, de novo vou pegar um caminho assim. O caminho é fácil. Eu pego o caminho paralelo ao campo, então ele é assim, lá e passa atrás. Tudo bem, então escolheu o caminho. Pergunta, que superfície que você pega? E aí você pega a superfície que você quiser. Então, nesse caso aqui, posso pegar essa superfície aqui. E aí, quanto que vale DDT, né, ao longo dessa superfície? Só tem DDT aqui. Não estou supondo que o copassor é o copassor ideal, o campo está todo concentrado aqui dentro. Então, o campo elétrico só existe aqui. Então, aqui não tem DDT, então esse termo aqui é zero. Tudo bem? E aí, essa equação vira I0I. Vou escrever o zero explicitamente aqui. Vamos lá, próxima pergunta. Esse raciocínio pode ser usado no ponto P2 aqui? Só pode? Posso. Por que não? Então, de novo, você faz o mesmo história, o campo é parecido, pega o caminho assim. Pega a superfície apoiada aqui e o resultado é igual. Então, eu tenho que desconsiderar efeito de borda, né? Sempre desconsiderando o efeito de borda, ou seja, todo o campo elétrico está contido só dentro do capacitor. E aqui esse lado, eu esqueci de falar, mas é fácil. Isso daqui dá B vezes 2πA. Então, o B sai com essa intensidade. Aí, se você vier aqui, mesma coisa. Tudo bem isso? Você vai ter, chamar de B essa distância aqui, por exemplo. Isso aqui dá B igual a 0I 2πV. B2 e B1. Pega um outro ponto aqui agora. Só quanto é que vale o campo magnético desse ponto aqui? Que ponto é que eu faço? E a pergunta é, eu tenho o direito de não apoiar essa superfície, mas apoiar
P3, o caminho é assim. Eu tenho que pegar um caminho. Solvente campo. Antes de mais nada. Regra no direito, campo aqui, ele é assim, entra aqui e aqui igual. Lá fora. Tudo bem isso? Pega o caminho. Assim. E a pergunta é, você tem direito de apoiar uma superfície que, vista de perfil, seria o seguinte. Você tem um ponto aqui e o caminho, essa linha tracejada aqui, mas pergunta, eu posso apoiar essa superfície aqui? Nesse caminho? Então eu posso? E aí, o campo em 2 e 3 é diferente do outro. Como é que você vai olhar isso aí? Pergunta, a conta do lado esquerdo, que escreve assim mais fácil. 2πb. Que é a circulação de B ao longo do caminho. Que é isso aqui. É B0i. O resultado muda, né? Aqui. Só ele muda nessa situação aqui. Pergunta o lado esquerdo, a equação muda. Se você pegar esse caminho do mesmo tamanho, escreve isso aqui para baixo. São exatamente iguais em tamanho. Se você fizer o lado esquerdo, essa ponta aqui, nesse caminho, o resultado muda. Igualzinho, tudo bem? Então, o lado direito muda. Pensando assim. Então, qual é a superfície que eu tenho que pegar? Qualquer superfície apoiada no caminho. Aqui é um buraco, assim, e pega a superfície assim. Tem esse direito? Tem. Qual é a corrente que fura a superfície? I. Então, o B é igual. Tudo bem isso? Só sem isso. Não é o resultado que interessa. Interessa essa discussão aqui. Tudo bem isso aí? O resultado é igual. Pergunta, eu poderia ter pego outro caminho? Olha o buraco aqui. Pego essa superfície apoiada assim. Só o resultado muda. Não muda. Tudo bem isso? Então, o campo aqui é igual ao campo aqui. Só assim? Oi. Se você pegasse uma superfície tipo unindo essas duas, tipo uma bola daria zero? Não, tipo o quê? Tipo unindo essas duas. Daria zero. Aí dá zero, mas aí é que a lei de Ampère funciona numa superfície fechada, aberta. Ou seja, você pega o caminho e apoia uma superfície sobre o caminho. E ela tem que ser necessariamente fechou e não vale mais. Moral da história, aí em cima da pergunta dele, é ou essa ou essa. E aí, se você quiser pegar essa superfície, pode?
Oi? Por que o lado esquerdo da equação continua igual quando você entorta? Olha, o que é o lado esquerdo da equação? É isso aqui. Tá? Você vai pegar o B e calcular a circuitação em cima do caminho. Como esse problema tem uma simetria cilíndrica aqui, certo? A linha de B cai em cima do caminho. Então isso permite você tirar o B fora, o produto escalar, põe o B é constante. Sim, mas na segunda situação você entortou o caminho, ele não está mais paralelo. Não entortei, talvez o desenho esteja errado, mas o que eu quis fazer é o seguinte. O que eu quis desenhar, talvez não tenha ficado claro, é o seguinte. Esse caminho aqui, no capacitor, ele é uma coisa assim, ó. Você imagina isso aqui maior, e isso aqui está assim. Tudo bem? Perfeito. Então, aí, na hora que você olha o campo magnético sobre esse caminho, o campo magnético está aqui. Então, esse lado aqui dá isso aqui. Sim. E naquela equação? Não, pera um pouquinho. O lado esquerdo. O lado direito. Qual que é a regra do jogo? Certo? Você pega... Aqui é o caminho, tudo bem. Agora, que superfície que eu tenho... O caminho só se aplica ao lado esquerdo. Agora tem que falar da superfície. Que superfície que eu pego? Aí eu escolho a que eu quiser. Que eu tenho direito, a superfície é livre. Ou seja, poderia pegar esse caminho aqui e pôr uma superfície assim, ó. Isso aqui é um buraco agora. Ah, não tem que ser a menor superfície. Oi? Não tem que ser a menor superfície. Não. Porque isso é um problema topológico. Que é o seguinte, todas essas leis aqui, essas duas leis, ou volto para trás, essa e essa lei de Gauss, o que você faz? Pega uma superfície qualquer e pega o volume dentro, bem definido. Essa aqui, qual é a regra do jogo? Você pega um caminho qualquer, e aí tem um segundo qualquer, que você aplica a qualquer outra superfície apoiada naquele caminho. O que significa que isso aqui é a boca de uma coisa, esse branco não existe, é furado, e aí essa superfície pode ser assim, ou ela pode ser um buraco para dentro, entrando aqui. Tudo bem isso? Se você olhasse de lado, você ia ver uma coisa assim, ó. Ou mais complicada, assim, o que você quiser. Mas a única coisa é o seguinte, você tem que manter a boca da superfície aqui. Tudo bem? Só mais perguntas? Ok. Indo para frente, eu vou querer apoiar agora a superfície aqui no meio. Aqui assim. Se eu fizer isso, a normal volta assim. Ou seja, agora eu vou querer pegar essa superfície aqui e apoiar a superfície plana a ela, ao caminho. Pôr a coisa assim de lado no capacitor.
E pergunta então, quanto que vale I aqui dentro? Porque se você olhar essa superfície, aqui, só nessa superfície, J é zero. Tudo bem isso? E módulo é sigma sobre Y0. E eu vou ter que dar um raio para essa, chama aqui de R, o raio dessa placa. Isso daqui vai valer então Q sobre πr2 ε0. Só tudo bem isso aqui? D dt. Então vale dq dt, vou ser assim, 1 sobre π r2 ε0 dq dt. E agora eu vou querer calcular o fluxo desse vetor aqui, daqui não é um vetor ainda, mas esse vetor aponta para cá, o fluxo desse vetor nessa superfície que está desenhada ali. Sua pergunta, eu posso tirar, vamos lá, isso aqui é uma coisa nova, relativamente. Posso tirar o produto escalar aqui? E aponta para cá, o N também aponta para cá. Então, são paralelos, isso aqui é igual. Antes de usar isso, quanto que dá essa conta aqui? Só E varia ao longo dessa superfície? Aqui, nesse lugar? Não, constante. Posso tirar o E fora da integral? Então, isso daqui vira I0, ε0, d dt. O quê? Se B é o raio desse círculo, só tudo bem isso? Só não, está errado. Que conta que eu estou fazendo? Eu estou calculando o fluxo do campo elétrico através de uma superfície que, olhada de lado, ela tem esse tamanho aqui. Isso aqui é B. Só tem fluxo do campo elétrico aqui? Não. Então, o fluxo do campo elétrico, nesse caso, só é relevante aqui dentro. Então, isso aqui dá πr2.
Tudo bem? Porque o fluxo de campo elétrico só existe aqui dentro, nessa região. Aqui, se ele existisse, deveria levar em conta, mas não existe, ele é zero. Então aqui o fluxo é zero. Tudo bem? Aí sim, agora você junta essa informação com essa, isso daqui fica igual a M0, o Y0 cancela aqui, o PR2 cancela, fica daqui dt. Sim? Só se pode falar que daqui dt é I. Por quê? Porque você aplica a equação da continuidade aqui. Então, a carga que varia lá dentro é a corrente que entra. Então, isso daqui também é M0I. Só tudo bem isso aqui? Nossa, eu não entendi. Por que você igual o DIDT é igual a isso daí? É igual a tudo? Não, pera. Você não entendeu essa passagem? Ah, sim. Aqui. Essa conta aqui é só o fluxo desse pedaço, que é a coisa que entra na equação lá. Isso daqui é o cálculo do campo elétrico, que me forneceu isso daqui. Então, eu sei calcular o campo elétrico dentro do capacitor, isso, ele me dá essa expressão aqui. Eu pego isso aqui, eu ponho DDT genérico, pego isso daqui, coloco aqui e dá isso. Que o PR2 cancela, o Y0 cancela. Tudo bem? Então vamos lá, passando ali para essa discussão. Essa equação aqui vale para o ponto P3 também, que a gente está calculando lá. Aqui é B. E aí o que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Só por favor, atenção nisso. Olha a conta que eu fiz com essa superfície aqui e com essa superfície aqui. A conta é essa. Tudo bem isso? Se eu fizer a conta com a outra superfície, o resultado passa a ser 0 mais M0I. Tudo bem isso? Só sim. O resultado claramente não muda. Então, você calculou o campo magnético, de qualquer jeito, tá bom. Qualquer superfície funciona. Agora, o que fica um pouco estranho é a interpretação física desse problema. Porque quem criou aquele B lá? Certo? Foi isso ou foi isso? Tudo bem isso? E aí, tanto faz você atribuir o campo elétrico a esse pedaço ou a esse pedaço. O que é isso? Ou sim. Então essa física muda um pouco a interpretação. O resultado matemático não muda. Tudo bem? Você disse que o campo magnético ou é criado por esse pedaço, ou é criado por esse pedaço. Só claro isso? Pergunta. Então, mais uma discussão desse tipo, que é a seguinte. Agora, eu vou pegar um lugar dentro do capacitor, ponto dentro do capacitor.
Você se lembra que eu tinha pego o ponto P1 aqui? E eu pegar um ponto P4 à mesma distância do eixo. A conta que a gente fez, a gente pegou um caminho assim, apoiou a superfície aqui assim, e o resultado que saiu foi isso. B1 vezes 2πA, onde há essa distância aqui, é igual a 0i. Intuição, esse campo vai ser igual a esse aqui dentro. Só assim vai ou não? Então, qual é a regra do jogo? Você vai lá e faz a mesma coisa. Pega um caminho, que é igual a esse caminho aqui, apoia a mesma superfície, do mesmo tipo. E aí você faz essa conta. Esse lado aqui sempre vai dar a mesma coisa. Então, isso aqui vai dar B4 vezes 2πA. Igual o quê? Só quanto é que está o lado direito? Pergunta, tem J aqui? Não tem, J é 0, tudo bem? Então tem DDT, que é essa coisa aqui. E aí você tem que calcular essa integral aqui sobre aquele caminho. Então isso aqui dá 0, y 0, integral de ddt escalar t de ds. Como é aquele E que está desenhado lá, esse aqui é o mesmo, o DDT é dado por isso. E você pode escrever que isso aqui é igual a M0, F0, chama DDT. Só tudo bem isso. E essa área aqui é PR2. Só assim? Não. Por quê? Porque a área tem que ser essa área que está aqui agora. Então isso aqui é BB2. Oi? A2. E aí, se você usar o DDT, só o DDT muda de uma situação para outra? Não, porque é o campo do capacitor e pronto, tanto faz o caminho que você está pegando. Então, o DDT é isso. Escrevendo tudo isso assim fica feio, mas aqui cancela, o Y0 cancela, isso aqui dá M0. A2 sobre R2 I.
Pessoal, tudo bem isso aí? Então o resultado vai ser diferente. O B4 é diferente do B1. Pessoal, tudo bem isso aqui? Como que eu penso fisicamente daí isso é diferente? Oi? Como que eu penso fisicamente é diferente? Por que? Pessoal, por que é diferente? Então eu vou responder essa questão que você já viu isso antes, que é o seguinte. Esse resultado aqui é a mesma... Pessoal, atenção. Dúvida na conta. Interpretação da conta. Imagina que você tivesse esse sistema assim. Só que em vez de ser uma pastura, daqui é um pedaço de metal. E contou com essa cara. O que aconteceu com a corrente aqui? Ela não ia fazer assim, né? A corrente ia fazer isso. Esse pedaço tem menor resistência. E essa conta que você está fazendo aqui é exatamente a conta do campo elétrico dentro de um fio com dimensão. Ou seja, se você pegar um fio com dimensão B, olhar de frente, fio metálico, e aplicar a lei de Ampère, o resultado é exatamente isso aqui. Tá? Então, a interpretação física é essa. É que nesse sistema, a corrente de deslocamento tem corrente que passa por fora, corrente que passa por dentro, então nem toda corrente de deslocamento contribui para o campo magnético. E isso faz com que aconteça o quê? Que na hora que você pega isso daqui e compara com isso, isso daqui é proporcional a A ao resultado, B é proporcional ao raio desse negócio aqui. Significa que o raio pequenininho não vai ter corrente. Tudo bem? E aí isso vai ter. Quanto mais raio você põe no seu caminho, mais campo elétrico você abrange e, portanto, maior é o campo magnético. Tudo bem isso? Pessoal, sim, essa imagem. Olha esse problema de frente. Esse cantinho aqui. Essa daqui é a placa do capacitor, olhando por aqui. Você tem um DDT saindo em tudo que é lugar aqui. Ok? Aí, pergunta, qual é o ponto que você quer calcular o campo magnético? Se for aqui fora, como no B3, você necessariamente pega todo o DDT que está aqui dentro. Não desperdiça nada. Então, tudo ele contribui para o campo magnético e você tem esse resultado aqui. Se você tiver um caminho aqui dentro, um ponto aqui, tem uma parte do DDT que passa por fora do caminho. E essa parte aqui não contribui para o campo. Só contribui essa parte que está aqui dentro, passa aqui dentro. Tudo bem? Moral da história, esse campo cresce com A aqui dentro, depois ele começa a cair com sobre R2, tal como o campo do fio grosso. Só pergunta nisso. Não era para dar problema se duas superfícies diferentes dão resultados diferentes? Duas superfícies diferentes dão resultados diferentes. Pessoal, a pergunta dele, duas
superfícies diferentes dão resultados diferentes. Para que ponto? No P4. P4. Fazer Que outra superfície você poderia pegar? aquela de balão, assim. Tudo bem, pega um tipo de balão, vamos lá. Bom, deixa eu cantar. Esse canto aqui não precisa. Só tudo bem, esse aqui já foi, vai. Essa pergunta que ele fez é uma pergunta super importante aí, nessa discussão aqui. Tudo bem, você quer pegar um caminho aqui. Se você quiser calcular o campo nesse ponto, necessariamente você vai ter que passar um caminho aqui. Não tem jeito. Mas a superfície você tem muitas opções para fazer. Só aí pega esse caminho aqui, ó. Você não gostou desse aqui? Tudo bem, tem direito. Pega esse caminho aqui, ó. Aqui é uma boca vazia. Parece um pote. Certo? Aqui é a boca do pote. Pergunta, o resultado muda. Agora aqui é M0I, tudo bem? Só o resultado é diferente. Tem campo diferente também. Tem campo ali agora. Só tem campo aqui agora? Tudo bem isso? E aí o que você está vendo? Você está vendo o seguinte, que entrou uma corrente I aqui. Essa corrente se transformou em campo, que passa por aqui e por aqui também. E por aqui, por dentro também. A corrente I, só que essa corrente aqui, ela vaza pela superfície. Então a corrente total, ela vai... Pensa na normal essa superfície, que é assim. Vamos lá. Caminho. Esse lado é assim. A normal aponta aqui para dentro. Tal como essa daqui. Então, essa superfície que ele desenhou, aqui a normal montava assim. Eu peguei essa superfície e fui esticando a superfície. Deixei a boca lá parada. Fechei a superfície por aqui. Posso fazer isso? Posso. E a normal vem junto. Sim. A normal vem junto assim. O que significa isso? Que essa corrente aqui, ela é positiva. Agora, e essa corrente aqui? Que sinal que ela entra? Negativa. Por quê? DDT aponta para cá e a normal tem que apontar assim, coerentemente, para dentro. Só tudo bem isso? Vitória do bem? Tudo bem? Você não consegue fazer isso. Outra alternativa para a superfície, você pode dar uma superfície malvada aí. Então, tudo bem, você pega o caminho aqui, e para evitar esse vazamento através dessa superfície aqui, o que você pode fazer? Pode pegar uma superfície assim, ó, retinha aqui. Tudo bem? Só o resultado muda. Então, lá, o resultado muda. Não. Só que a corrente aqui fora sumiu, tudo bem? Aonde foi parar? Por que o resultado não muda? Porque o campo é normal, né?
Pessoal, tudo bem que a corrente tem que se espalhar pela placa? Ele tem que entrar aqui e ela não tem que fazer tem uma corrente aqui dentro. Tudo bem que também vaza da superfície. Então, tudo que você fizer não vai mudar o resultado. Vai dar mais trabalho para calcular essa corrente aqui, tudo bem, mas sempre não tem jeito. Só essa é a moral da história, né? Não tem jeito. Certo? É topologia. Você põe a superfície fechada lá, a boca, o caminho, e você apoia o que você quiser em cima. E aí, necessariamente, a corrente será a mesma. Corrente. Agora, o que é interessante, que é o seguinte, pega esse caso aqui, ó. E olha para essa equação. Pergunta, nesse caso aqui, dessa superfície, quem contribui para o campo magnético? Isso daqui contribui? Isso daqui contribui? Sim. Então você está vendo que tem um jogo de empurra de um para o outro aí? Às vezes é só esse, às vezes é só esse, pode ser os dois. Tanto faz. Não é necessariamente ou. Eles podem dividir a responsabilidade pelo campo, depende da superfície. O que é isso? Só então. Com isso, a gente completa as equações de Maxwell, que vendo o que hoje? Vendo a corrente de deslocamento, que é o último pedaço que faltava. Tá? Ela foi introduzida como? Por nós aqui, não pelo Maxwell. Maxwell, o trabalho dele foi muito mais complicado porque ele estava descobrindo as coisas. Mas com o poder de olhar para o passado e arrumar conceitualmente as coisas, a gente vê o seguinte, que esse termo aqui é necessário para que essa equação da continuidade seja compatível com o resto. Sem ele, tem uma incompatibilidade entre essa equação e esta daqui. Com ela, as duas são válidas ao mesmo tempo. Tudo bem isso? Então, isso aqui é a introdução da corrente de deslocamento. O Maxwell também chutou o resultado. Ele não deduziu. Então, isso aqui é interessante porque mostra um jeito possível de fazer física. Talvez chutes bem, que em inglês chama chutes educados. Certo? Não é de qualquer jeito, mas se dá um chute educado, a coisa funciona. Só pergunta nisso. Ok, então é isso. Quarta-feira a gente acaba com isso.